29 de maio do ano de 2019. Estamos nesse momento iniciando mais um estudo em torno das cartas de Paulo. Hoje com o tema Paulo aos Coríntios. Nós vamos iniciar reflexões em torno das cartas de Paulo endereçadas à comunidade dos Coríntios e estas missivas que atravessam o tempo e chegam para todos nós nesse momento tão especial da nossa evolução. Nesse instante, nós vamos estabelecer então oficialmente o início do nosso trabalho. Repetindo, abraçando a todos os ouvintes também da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Eu agradeço a presença das irmãs no chat, desde a Vanessa, que foi a primeira a acessar, a Vanessa Cirino, a Leila, aos amigos aqui, a Paulette. Oi, Paulette, querida amiga, contando aí com a turma do centro do Brasil aí nas vibrações. A Regina já está conosco, a Leila, Denise Medeiros, tem tanta gente aqui, eu vou passando rapidinho, a Kátia lá da Argentina, a gente abraça também a Ana lá do Ceará, que nos acompanha, contribuindo aí com as suas sugestões, o seu trabalho, Vanderly, enfim, todos vocês, eu peço que vocês no chat possam ir abraçando ao Paulo que chegou, a Inês, a Edir Salatiel, todos, que vocês possam acolher aí em nosso nome, né? Em nome de toda a equipe. Então, queridos amigos, hoje nós vamos iniciar uma nova etapa. O estudo das cartas de Paulo. Agora, no episódio Paulo aos Coríntios. Nós resolvemos trabalhar hoje de uma forma um pouco diferente. Ao invés da gente entrar propriamente nas cartas, eu peço vocês a compreensão, porque nós temos alguns depoimentos espirituais vindos por parte do benfeitor Emmanuel, que está contido no livro Paulo e Estevão, que nos ajudam a penetrar na história, nos meandros que só no mundo espiritual é divulgado. E, obviamente, o objetivo é nos capacitar ainda um pouco para tirar o espírito da letra quando a gente for interpretar, mas também que a gente possa trabalhar no sentido de resgatar alguns aspectos do comportamento dos cristãos, da tarefa de Paulo e de todos aqueles que trabalharam proficuamente com ele no cristianismo, nos seus primeiros movimentos. Eu insisto em perguntar para vocês se o som está chegando bem para vocês. Vamos lá. Nós pegamos o livro O Evangelho por Emmanuel, que foi lançado pela Federação Espírita Brasileira, que são comentários de Emmanuel feita em cima do livro Atos dos Apóstolos, onde os responsáveis por esse projeto fizeram coletas do livro Paulo e Estevão, e nós vamos, para simplificar o nosso trabalho, vamos direto nessa pesquisa, porque vai facilitar a nossa vida. Então, nessa obra, nós vamos nos reportar à página 376, que vamos encontrar um texto que está, na verdade, se referindo ao capítulo 18 do livro Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao 3. Depois dessas coisas,
retirando-se de Atenas, foi para Corinto e, encontrando certo judeu de nome Áquila, pôntico quanto à origem, recentemente chegando da Itália, e Priscila, sua mulher, por ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Aproximou-se deles, por serem do mesmo ofício, permanecia e trabalhava com eles, pois eram fabricantes de tendas. Para aqueles que já leram a obra Paulo e Estevão, vão se recordar daquele instante quando Paulo vai viver a conversão e, depois das suas primeiras experiências em Jerusalém, ele se retira para o deserto. E lá ele vai viver uma experiência muito, muito expressiva com esses dois personagens, que na verdade eram um casal, Áquila e Priscila, ou Prisca, como Emmanuel traz o nome na obra. Essa passagem se refere então àquele instante em que Paulo sai de Atenas, na viagem que ele empreendeu na região do Mediterrâneo. O que Paulo viveu em Atenas? O nosso benfeitor Emmanuel faz uma descrição de uma experiência muito complexa por parte do convertido de Damasco, porque ele sonhava em conhecer Atenas. Ele que houvera estudado em Coríntio, quando novo. E o centro do pensamento, da filosofia, da intelectualidade, na verdade, se tornava uma referência para todos os estudiosos daquela época. Então ele, se deparando com a mensagem do Evangelho, ele elabora um plano interessante de se levar a mensagem para os atenienses, os filósofos. Por quê? Lá seria um território perfeito para se debater a novidade que Jesus houvera legado para a humanidade. E, na verdade, o seu esforço na afirmativa de Emmanuel foi um penoso insucesso. Por quê? Ele foi encontrar um ambiente de uma frieza, rigidez, e, na expressão do benfeitor, morte intelectual. Principalmente quando ele vai adentrar nas lições da ressurreição do Cristo. Ele foi tratado então com desdém, como um louco. Era um período em que Atenas padecia de seculares intoxicações intelectuais. E ele sai daquele ambiente extremamente triste, lamentou. E, por certo, ali ele começava a viver na prática o que Jesus houvera alertado, que a mensagem era para os simples, é para os puros do coração, é para aqueles que necessitam do pão da vida, do alimento espiritual, fomentando assim esperança numa vida futura, que o Cristo revela com tanta propriedade. Pois bem, então ele se retira de Atenas, conforme a descrição histórica contida no Atos dos Apóstolos, que foi redigido por Lucas, sob a orientação do próprio Paulo, capítulo 18, de 1 a 3. E aí agora, sem querer cansá-los, mas sendo fiel à história, nós vamos trazer Emmanuel, no livro Paulo e Estevão,
fazendo a seguinte narrativa. O neto de Lloyd trazia ao ex-rabino muitas novidades confortadoras. Já havia instalado as duas senhoras na cidade. Era portador de alguns recursos e falou-lhe do desenvolvimento da doutrina cristã na velha capital da Acaia. Uma notícia lhe foi, sobretudo, particularmente grata. É que Timóteo mencionava o encontro com Áquila e Prisca. Aquelas duas criaturas que lhe fizeram solidárias nas dificuldades extremas do deserto. Trabalhavam agora em Coríntio, pela glória do Senhor. Alegrou-se íntima, profundamente. Além de muitas razões pessoais que o chamavam a Acaia, isto é, as recordações indeléveis de Gesiel, Estevão e Abigail. O desejo de abraçar o casal amigo foi também uma circunstância decisiva da sua partida imediata. Muitas vezes, nós nos motivamos na realização da tarefa, motivados pelos vínculos que vamos estabelecendo ao longo do tempo, com as almas que amamos. Essa consideração nos chega projetando em nós uma reflexão. Que tudo na vida tem um encaminhamento que é dado a partir dos sentimentos que os promovem. Há as nossas escolhas, como também o planejamento que é arquitetado pelo alto. O valoroso pregador saía de Atenas assaz abatido. O insucesso em face da cultura grega compelia-lhe o espírito indagador aos mais torturantes raciocínios. Começava a compreender a razão porque o mestre preferira a Galiléia com seus cooperadores humildes e simples de coração. Entendia melhor o motivo da palavra franca do Cristo sobre a salvação e decifrava a sua predileção natural pelos desamparados da sorte. Timóteo notou-lhe a tristeza singular e debalde procurou convencê-lo da conveniência de seguir por mar, em vista das facilidades no Pireu. Ele fez questão de ir a pé, visitando os sítios isolados do percurso. Isso nos chama muita atenção. A proposta era para facilitar. E ele insiste no caminho mais difícil, porque este iria proporcionar contato, relação com aqueles que ele iria encontrar no caminho. Isso nos chama atenção para as nossas escolhas quando nos candidatamos a realizar a tarefa da divulgação da doutrina e do Evangelho. Mas sinto-vos doente, objetava o discípulo tentando dissuadi-lo. Não será mais razoável descansardes? Lembrando os desalentos experimentados, o apóstolo acentuava: enquanto pudermos trabalhar, há que esmerarmos no trabalho, um elixir para todos os males,
Além do mais, é justo aproveitar o tempo e a oportunidade. Julgo, entretanto, justificava o jovem, que poderias adiar um pouco. Paulo redarguiu da seguinte maneira, tentando se livrar das mágoas de Atenas. Adiar por quê? Eu chamo vocês para refletir comigo sobre esse texto. Adiar por quê? Sempre tive a convicção de que Deus tem pressa no serviço bem feito. Deus tem pressa do serviço bem feito. Deus tem pressa do serviço bem feito. O Marcos está dizendo, estou cansado de trabalhar e abro com o Carlos Alberto falando do trabalho. Então, Marcos, vamos bater um papo aqui com calma, porque Deus tem pressa do serviço bem feito. Como é que foi o seu trabalho hoje? Como é que foi o meu? Foi bem feito? Continua Paulo. Se isso constitui uma característica de nossas mesquinhas atividades nas coisas deste mundo, como adiar ou faltar com os deveres sagrados de nossa alma para com o Todo-Poderoso? Olha que legal. Isso bate fundo, isso mexe com a gente. Se o serviço perfeito é uma característica das atividades mesquinhas da terra, do mundo, como adiar ou faltar com os deveres sagrados? Como adiar ou como faltar? Ele está se referindo ao serviço bem feito. Reflitamos. O rapaz ponderou no acerto daquelas alegações e calou-se. Não tinha outra alternativa. Aí o que aconteceu, viu, Marcos? Venceram mais de 60 quilômetros. 60 quilômetros. 60 quilômetros. De carro é rapidinho, né? Com alguns dias de marcha e intervalos de prédicas. Caminhavam, de vez em quando abriam para fazer prédicas, para falar do Evangelho. Nessa tarefa, entre gente simples, Paulo sentia-se mais feliz. Os homens do campo receberam a boa nova com maior alegria e compreensão. Pequenas igrejas domésticas foram fundadas, não longe do Golfo de Saron. Olha que legal. Ele vai trabalhar com gente simples, que recebem a boa nova com alegria. Ele tinha estado num ambiente intelectual onde ele julgou que seria, ou que teria, muito sucesso. E no meio do povo simples, meus amigos, é que ele vai ter respostas. Sem dúvida alguma, um ensinamento extremamente expressivo para o nosso querido convertido de Damasco. Extremamente importante, inclusive para os dias de hoje. Nós que militamos no movimento espírita, temos debatido esse assunto. Como o movimento midiático tem solapado as tarefas junto aos simples, aos desvalidos, expositores espíritas que preferem o holofote da tribuna que envolve multidões
e não se candidatam a visitar o centro espírita no alto da favela ou nos lugares distantes para falar para 1, para 2, para 3, para 4. Dialoguem com as lideranças e eles vão te dizer. Pessoas nos ligam convidando para estudos e desabafam dizendo que eles são pessoas pobres, simples e que possuem uma dificuldade enorme de encontrar divulgadores do Evangelho. E nós temos, principalmente nas grandes cidades, muita gente que poderia ser acionada, mas o tempo não deixa, as exigências são muitas, os interesses geralmente falam muitas vezes de si para consigo, do que me vale. Enlevado pelas recordações cariciosas de Abigail, atravessou o istmo e penetrou na cidade. Movimentada e rumorosa, eles chegaram em Corinto. Abraçou Lóide e Eunice em uma casinha do porto de Cencreia e logo procurou avistar-se com os velhos amigos do oásis de Dan. Oásis de Dan. Ele está se referindo ao casal. Áquila e Prisca. E o encontro aconteceu cheio de emoções. Os três abraçaram-se, tomados de infinito júbilo. Áquila e a companheira falaram longamente dos serviços evangélicos, aos quais haviam sido chamados pela misericórdia de Jesus. De olhos brilhantes, como se houvessem vencido grande batalha, contaram ao apóstolo haverem realizado o ideal de permanecer em Roma algum tempo. Como tecelões humildes, habitaram um velho casarão em ruínas, no Trastevere, fazendo as primeiras pregações do Evangelho no ambiente mesmo das pompas cesarianas. Agora observem o painel. Os judeus haviam declarado guerra franca aos novos princípios. Desde o primeiro rebate da Boa Nova, iniciaram grandes tormentas no gueto do bairro pobre e desprotegido. Prisca, a senhora, relatou como um grupo de israelitas apaixonados lhe assaltara o aposento à noite, com instrumento de flagelos e castigo. O marido demorava-se na oficina e assim não pôde ela esquivar-se aos impiedosos açoites. Só muito tarde fora socorrida por Áquila, que a encontrou banhada em sangue. O apóstolo Tarsense exultava. Contou aos amigos, por sua vez, as dores experimentadas em toda parte pelo nome de Jesus Cristo. Aqueles martírios em comum eram apresentados como favores de Jesus, como títulos eternos de sua glória. Observemos que frase. Os martírios eram títulos eternos, eram medalhas de condecoração. Quem ama, inquieta-se por dar alguma coisa. E os que amavam o Mestre sentiam-se extremamente venturosos em sofrer algo por devotamento ao seu nome. Volvemos aqui. Essa frase é riquíssima. Quem ama, inquieta-se por dar alguma coisa. Quem ama, se movimenta para dar. E os que amavam o Mestre sentiam-se extremamente
venturosos em sofrer algo por devotamento ao seu nome. E nós reclamamos das tarefas mais pequenininhas. Os cristãos naquela época amavam, se sentiam venturosos em sofrer em nome de Jesus. Eu sou naturalmente obrigado a dar uma pausa, para que juntos a gente possa refletir sobre esse ponto. Porque é óbvio que a ideia não é fazer apologia à dor. Ninguém vai de encontro à dor para vibrar com ela. Vem em mim dor. O nosso desafio é sobrepor, é vencer, é minimizar os obstáculos. Mas existe uma questão que é de foro íntimo e que ela precisa de ser encarada. O amor ao dever. O que vai trazer responsabilidades? Investimento, dedicação. Se não houver amor ao dever, ninguém se esmera. Não há sentido. Então, nos dias atuais alguém pode falar, mas naqueles tempos. Não, não é naqueles tempos. Será o desafio para todos nós em todas as épocas. E o dever, ele tem a ver com a tomada de consciência quanto às nossas necessidades. O trabalho renova, engrandece, nos faz crescer. Então, o desafio é avaliar, então, a importância do trabalho e o que ele vai nos oferecer. Vamos equacionar, vamos esquadrinhar, vamos explorar, vamos detalhar, vamos esmiuçar o nosso desafio. E quando nós entramos nessas vibrações que a história fomenta, nós nos enternecemos, porque estes seres amaram o Cristo. Os cristãos deixaram um legado esplendoroso para a humanidade. E não é papo para religiosos. São registros históricos que podem ser estudados para que a gente realmente verifique, à luz hoje do Espiritismo, por que eles fizeram, por que foi deixado esse legado e o que compete fazer cada um. O que você veio fazer na Terra? O Espiritismo nos explica. Nós viemos evoluir. Jesus dá um toque de classe, de sensibilidade nessa evolução. Que, na verdade, é um projeto que nós viemos estudando desde os tempos de Moisés. Desde os tempos de Moisés. E nos dias atuais, nós estamos aqui à luz, repito, de uma ciência nova, tendo a oportunidade de mergulhar agora no terreno do grande futuro, a vida futura. Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no 2º capítulo, Meu Reino Não É Desse Mundo, apresenta para nós reflexões em torno da mensagem do Evangelho, que Jesus pautou sua doutrina na vida futura. Então nós estamos aqui para estudar a vida futura, como meta
Mas para atingi-la, nós precisamos de conhecer a nossa vida pregressa, que nos enseja hoje tendências, vícios e virtudes, relações, compromissos, alguns em tese que não fomos, numa visão terrena, nós que escolhemos. Outros estão claros, que nós definimos. Mas os compromissos estão aí. E nós temos que procurar compreendê-los, porque senão a vida perde sentido. Por que o desespero coletivo, o medo, a culpa? Respostas do tempo, levando pessoas a doenças, a intoxicação psíquica com medicamentos. Basta a gente fazer uma pesquisa. Quem não toma Ritalina ou Rivotril por aí? Qual família que não está frequentando um consultório? Ou desesperados batendo nas portas das religiões? Ou cometendo, em tese, loucuras na sociedade, ou absurdos, no campo da violência, da sexolatria, da drogadição. Allan Kardec, num estudo magnânimo no livro O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, ele define para nós uma reflexão importante que pode nos ajudar agora. Que o sofrimento está diretamente ligado ao nosso grau de ignorância. Meire Souza diz assim: somos nessa encarnação os mesmos que vieram da época em que o Cristo esteve na Terra? Meire, usarei uma expressão do benfeitor Emmanuel contida na introdução do livro Há 2000 anos, quando afirma que a ribalta muda, os personagens são os mesmos. Obviamente que já mudamos, mas as nossas mudanças ainda não são suficientes para garantir um mundo melhor, em nível coletivo. Progredimos intelectualmente, culturalmente, inteligências várias foram trabalhadas. Mas a incompreensão da moral do Cristo, que está acima de todas as outras, porque a moral do bem viver, ela está ainda trabalhando em nós, por nós mesmos, dentro de um campo ainda muito do interesse pessoal. E o convite, estudando essas lições, é para que você saia de você mesmo e vai trabalhar lá fora. Porque sem a socialização cristã, ou seja, sem um relacionamento iluminado pela irradiação do Evangelho, do fazer ao outro o que gostaria que o outro te fizesse, nós não vamos solucionar o que precisamos resolver. Com isso, observemos aqui o painel. Paulo caminha 60 quilômetros. E quando encontra esse casal, ele vai se deparar com um quadro assombroso de guerras, de brigas religiosas. A mensagem do Cristo incomodava, como incomoda até hoje. Quem ama inquieta-se por dar alguma coisa. Esta é a frase. Quem não quer dar alguma coisa é porque não ama. Vai lá. Ah, não ama. É sua vez. Ah, não, vai você. Não há amor. Ai, meu Deus, que carga. Não tem amor. Eu vou, mas com estas condições. Não tem amor. Pode ter meio do caminho. Desejoso de reintegrar-se na serenidade de suas realizações ativas, olvidando a frieza ateniense, Paulo comentou o projeto da fundação de uma igreja em Corinto.
ao que Áquila e sua mulher se prontificaram para todos os serviços. Se prontificaram para todos os serviços. Paulo propôs e estamos juntos. Maria Santíssima, eis aqui a serva. Indivíduo no centro espírita, vem cá, vamos fazer isso. Que dia? Ah, não dá, tem festa. A reunião hoje não, porque eu tenho médico. Engraçado que os médicos são marcados sempre para os dias das reuniões, né? Hoje é aniversário de casamento, hoje é isso, hoje é aquilo, aquilo outro. Ah, estou cansado, estou precisando de férias. Ah, não. Pois é, gente. O Paulo falou aqui que o serviço de Deus tem pressa. O serviço bem feito. Continuando. Eles aceitam prontamente. Aceitando-lhes o oferecimento generoso, o ex-rabino passou a residir em sua companhia, ocupando-se diariamente do seu ofício. Então eles vão residir juntos e vão ocupar-se do ofício. Qual o ofício que Paulo, aprendeu com Áquila e Prisca lá no deserto? Tecelagem. Eles foram trabalhar, eles foram produzir. Eles precisavam do dinheiro, do leitinho, do pão, eles precisavam de lidar com os recursos do mundo. Mas por quê? Primeiro a obrigação, depois a devoção. E nós temos visto aí, né, um campeonato de comportamentos estranhos. Porque antes a gente era remunerado pelas religiões. Hoje usamos as religiões para ser remunerados na internet. Que legal. Fiquem atentos. Corinto era uma sugestão permanente de lembranças queridas do seu coração. Sem comunicar aos amigos as reminiscências que lhe borbulhavam na alma sensível, procurou rever os sítios a que Abigail se referia sempre com enlevo. Com extremo cuidado, localizou a região onde deveria ter existido o pequeno sítio do velho Jochedebe. Jochedebe era pai de Abigail e Estevão, ou Gesiel. Agora incorporado ao imenso acervo de propriedade dos herdeiros de Licínio Minúcio. Quem estudar o romance Paulo Estevão vai se recordar ou vai se deparar com a história de Licínio Minúcio e o judeu Jochedebe. Contemplou a velha prisão onde a noiva pudera evadir-se para salvar-se dos celerados que lhe haviam assistido o pai e escravizado o irmão. Meditou no porto de Cencreia, de onde Abigail partira um dia para conquistar-lhe o coração, sob os desígnios superiores e imutáveis do Eterno. Esse parágrafo é riquíssimo. Mas se vocês me permitem, eu vou falar com você aqui. Se vocês me permitem, eu vou frisar 2 pontos que nós escolhemos aqui para serem comentados. Primeiro, Paulo, em Corinto, é sugestionado a lembrar das experiências do coração. Ele estava ali numa etapa de trabalho, divulgação da mensagem. Ele está orquestrando um plano, obviamente sobre a inspiração de Estevão, dos Espíritos, Jesus e etc. Ele colocava o trabalho em primeiro plano. Primeiro plano. E enlevado por estas emoções, aonde ele vai recordar um dos pontos mais importantes da vida, da atual existência, que era o seu amor
a Abigail. E Abigail contou para ele tudo que tinha acontecido na vida dela desde criança com o pai Jochebed e com o irmão Gesiel. E como foi difícil para ela sair daquela cidade, Corinto, com o pai morto, o irmão preso, enviado para as galeras, e ela correndo o risco de viver experiências muito mais complexas, e ela conseguiu fugir. O ponto que a gente queria comentar aqui, como a primeira nota. Ele estava na tarefa, Paulo, e o benfeitor Emmanuel diz que ele não comunicou com os amigos os sentimentos pessoais, o que estava brotando na sua intimidade. Por que Emmanuel coloca essa frase? A prioridade era o trabalho. E nem sempre o trabalho comporta as questões pessoais. Nem sempre o que estamos experienciando ao nível íntimo se coaduna com o trabalho. Porque quando nós vamos tecer as nossas histórias, nós pessoalizamos de tal forma que criamos uma ambiência vitimista ou tecemos comentários que nos colocam no campo do julgamento. E a nossa inferioridade imputa responsabilidades, terceirizando-as, geralmente em posturas que se caracterizam como lamentáveis, porque são destituídas de verdade. Porque nem sempre, ou na maioria das vezes, a gente não sabe o outro lado. Nós conhecemos a nossa versão. Nós enxergamos os fatos pelo prisma da nossa aquisição espiritual, das nossas experiências. Então precisamos de aprender a trabalhar sem misturar vida pessoal com o trabalho. Nós temos que aprender a nos desvincular do que está ficando. Trabalhar na essência ao invés de materializá-la. A mensagem. Então, o meu amigo espírita é meu amigo espírita. Não significa que eu tenho que dividir com ele o que acontece na minha casa, as minhas limitações lá fora. Porque geralmente quando eu estou em tarefa, eu tenho que focar na tarefa. Nada impede que você tenha os seus amigos, as suas confidências. Não estou aqui entrando nesse mérito. Mas é uma reflexão que pode trazer para nós elementos interessantes. Para que a gente administre melhor, inclusive, as relações. Embora o foco aqui era o trabalho. Outro ponto que me chama a atenção e eu vou comentar. Desígnios superiores e imutáveis do Eterno. Emmanuel coloca essa frase final no parágrafo. E eu convido vocês a anotar e estudar. Desígnios superiores e imutáveis do Eterno. Então Abigail partira de Corinto para um dia conquistar-lhe o coração, debaixo dos desígnios superiores e imutáveis do Eterno.
Existem possibilidades, limitações, livre-arbítrio, mas existe uma jurisdição do alto que não tira de nós a liberdade. Mas quando nós nos movimentamos livres em busca dos desígnios superiores, das leis imutáveis, nós nos recompomos, nós nos fortalecemos, nós encontraremos respaldo. A vida abre porta, muita porta. Muitas portas abrem-se para nos projetar para a infinitude, para a excelsitude do amor de Deus. Caminhando um pouco mais, nós estamos quase no fim. Paulo entregou-se de corpo e alma ao serviço rude. O labor ativo das mãos proporcionara-lhe brando esquecimento de Atenas. Essa frase aqui é um convite terapêutico. O trabalho rude proporcionou-lhe um brando esquecimento de Atenas. O trabalho ocupava-lhe a mente e fazia com que ele se desvinculasse das lamentações do que ficara no caminho. Compreendendo a necessidade de um período de calma, induzira Lucas a descansar em Troade, já que Timóteo e Silas haviam encontrado trabalho como caravaneiros. Antes, porém, de retornar às pregações, começaram a chegar a Corinto emissários de Tessalônica, de Bereia e de outros pontos da Macedônia, onde fundara suas bem-amadas igrejas. As comunidades tinham assuntos urgentes que requeriam delicadas intervenções de sua parte. Sentindo-se em dificuldades para tudo atender com a presteza devida, chamou novamente Silas e Timóteo para a cooperação indispensável. Ambos, valendo-se das oportunidades da profissão, poderiam contribuir de uma maneira eficaz na solução dos problemas imprevistos. Paulo trabalhando em equipe. Paulo lidando de sol a sol com a missão que o Senhor lhe entregara, lhe confiara. Agora, o que nos chama sempre a atenção é Paulo de Tarso contando com a colaboração. Porque nenhuma tarefa do Senhor é realizada por um homem só. Estamos sempre convidados para operar em grupo. Todos crescem, todos aprendem, todos se libertam. E o Cristo espalha a boa nova no íntimo de cada coração. Meus queridos amigos, bondosas companheiras, nós nos sentimos muito agradecidos pela oportunidade de estar com vocês, de estarmos trabalhando esta mensagem, adequando-a no nosso dia a dia. O que os espíritos, os cristãos, os apóstolos viveram naquele período, fala muito do que nós precisamos operacionalizar agora, nos dias de hoje, num tempo
em que somos convidados para dar o nosso testemunho com Jesus, por Jesus e para Jesus. Que Deus abençoe a todas as famílias aqui representadas. Eu convido vocês, humildemente, para estudar Paulo de Tarso, para refletir com Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso nos ajuda a compreender com fidelidade a mensagem de Jesus. E hoje temos o Espiritismo cristão, o Espiritismo codificado por Allan Kardec. Que a doutrina espírita continue, então, a elucidar estas lições, como uma chave que foi oferecida para a humanidade, por Jesus através de Kardec e de toda a pleiade de entidades que semeiam a boa nova em todos os recantos do mundo. Mas que nós também possamos, valorizando esse ensejo, como espíritas, dignificar a doutrina espírita. Doutrina essa que, na afirmativa do nosso filósofo, educador, jornalista Herculano Pires, o Espiritismo, que é uma doutrina aberta, sem mistérios, reservados a nenhuma categoria de iniciados, sem nada oculto, que o movimento doutrinário é a própria marcha do homem. Olha que beleza, a própria marcha do homem, em sua expressão individual e coletiva, na busca da verdade sobre a sua própria essência e o seu destino. Todos devem participar dessa marcha, não só os espíritas, como possíveis privilegiados de um Deus sectário e caprichoso. Jesus, com o seu sacrifício, não rasgou apenas o véu do templo de Jerusalém, mas também os véus de Ísis e de todas as confrarias privilegiadas do passado. O cristianismo implantou na terra a democracia espiritual, que os homens deformaram com o fermento velho do seu farisaísmo, mas que os espíritos restabelecem através do espiritismo. O espiritismo não pode conciliar-se com as simulações e fantasias das convenções humanas. Temos de aprender a verdade, ou melhor, enfrentar a verdade à luz do dia e mostrar-nos como realmente somos, a não esconder ao público as deficiências naturais de nossa condição humana. Inútil querermos passar por criaturas modelares e infalíveis, ou querermos fingir que o movimento doutrinário não tem falhas. Herculano Pires faz uma alusão carinhosa, respeitosa a Chico Xavier, dizendo: Chico sempre nos deu esse exemplo, mas nunca ele se tornou tão necessário e capaz de tocar-nos como agora. Pois o momento em que vivemos é um instante decisivo de esclarecimento, de despersonalização, de quebra dos paradigmas que são fomentados pelo capitalismo, pelo materialismo, que insiste em adentrar nos arraiais do espiritismo. Hoje, pelo viés da internet má utilizada, da mídia que promove pessoas, dos fakes, dos robôs inteligentes que enganam os números
e apresentam Messias que, na verdade, não conseguem direcionar nem as suas próprias vidas. Que nós, como lidadores de sol a sol do Espiritismo, junto aos simples de coração, as almas necessitadas de amor, de consolo e de esclarecimento, reconhecidos todos nós em nossas limitações, possamos render graças ao Altíssimo que nos oferece a oportunidade de amarmos uns aos outros como Jesus nos amou e há de nos amar para a vida eterna. Eu agradeço a todos vocês a audiência. Peço desculpas pela leitura, que muitas vezes pode trazer algum tipo de sensação de um pouco aridez, mas o fizemos para que a gente possa também enaltecer o trabalho do benfeitor Emmanuel e de todos os espíritos que com ele laboraram e continuam trabalhando na causa do Cristo. Na próxima semana, o nosso tema será a divulgação do Evangelho em Corinto. E vamos dar prosseguimento nessas reflexões das passagens do convertido de Damasco naqueles tempos benditos e que hoje ressurgem como uma mensagem direcionada para cada coração. Agradeço a audiência de todos que estão no chat do Facebook, do YouTube. Eu abraço a Meire, que na verdade despede de todos vocês, como todos aqueles que ainda compuseram esse bate-papo carinhoso, cheio de fraternidade, que o nosso trabalho tem ensejado. Aproveito para convidá-los para conhecer o livro que nós tivemos a honra, a alegria de lançar por agora. Chico Xavier, do Calvário à Redenção. É uma obra com documentos, com cartas, trazendo um registro histórico muito importante sobre o Espiritismo no Brasil, em Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, em Sabará, em Uberaba, tendo em Chico Xavier uma pessoa muito especial, que vem contar para nós como foi especial a sua vida em família e como a família foi fundamental para que ele pudesse dar o recado que ele deu de uma forma tão carinhosa, tão competente, a dizer para nós que a gente não faz nada sozinho e que nós precisamos de valorizar a família, pois sem ela não se constrói um mundo melhor, o mundo da fraternidade, o mundo evangelizado. Eu me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Boa noite para todos, muito obrigado mais uma vez, e que vocês todos possam ter uma noite de bênçãos, uma noite de muita paz. Muito obrigado. Até a próxima transmissão, amanhã, quinta-feira, com o estudo do Livro dos Espíritos, direto da casa de Kardec e a da nossa querida benfeitora Amélie Boudet. Boa noite. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta